Olá, graça e paz a você que nos assiste. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço virtual da Igreja Adventista Promessa, onde nós discutimos, conversamos sobre temas teológicos e doutrinários. Eu sou o pastor Eleilton e é muito bom ter você por aqui. Como você tem percebido em todos os programas Texto e Contexto, nós escolhemos um tema da Palavra de Deus e conversamos sobre esse tema. Nos programas desse mês, nós estamos falando sobre redenção. E hoje, no nosso último programa, para concluir a nossa fala, os nossos estudos a respeito desse tema, nós temos a alegria de ter conosco o pastor Alan e o pastor Adelmilson. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Obrigado, pastor Eleilton, a paz do Senhor, pastor Alan, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que nos assistem. É um privilégio estar aqui, uma alegria. E estaremos hoje abordando temas importantes e relevantes para a fé cristã e poderemos hoje aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Adelmilson, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Eu também estou feliz, animado de estar aqui para podermos compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus, refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Amém. Bom, nos últimos programas nós temos falado sobre o plano de redenção. No primeiro programa falamos sobre a base do plano de redenção, que foi a obra da cruz, e nos dois últimos programas começamos a falar sobre a aplicação da salvação, como a salvação se aplica na vida de uma pessoa. Então conversamos sobre eleição, sobre chamado, sobre a conversão, regeneração, justificação e adoção. Então já tratamos de todas essas obras espirituais. Todas essas obras, de alguma maneira, da conversão até a adoção, elas são obras pontuais, obras que estão ligadas ao início da nossa fé, ao início da caminhada cristã. Todas elas acontecem ali naquele momento onde nós recebemos a Cristo como nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de algumas outras obras que duram toda a vida da pessoa e até a obra final, que é a glorificação. A proposta do programa de hoje é conversar sobre santificação, sobre perseverança e sobre a glorificação. E aí eu queria pedir já para o pastor Adelmilson para que ele nos ajudasse, iniciando aqui o nosso papo de hoje sobre santificação, definindo para a gente o que é santificação, como entender essa importante obra espiritual. Certo, pastor Eleilton. Nós abordamos no programa passado sobre a adoção. Na família de Deus, nós somos filhos dele. E nesta família espiritual, tem regras claras da parte de Deus. E na Bíblia, no Antigo Testamento, é chamado de Código de Santidade. Quando chega no Novo Testamento, nós temos uma parte da salvação, um processo que nós denominamos, a partir do estudo bíblico, de santidade. E a santidade é uma posição. Todo crente que um dia foi regenerado por Jesus Cristo, regenerado, ele é adotado, ele é justificado, ele agora entra no processo de santificação. Então, em Cristo, eu tenho uma posição. Eu sou santo por conta da posição em Cristo. Agora, existe um processo de santificação e nós somos convidados pelas Escrituras Sagradas a desenvolver esse processo. Então, a salvação é uma posição. Eu sou santo em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu sou aceito na família de Deus, eu já fui justificado, eu fui regenerado, eu passei por todas as etapas pontuais. Agora, há uma parte que é um processo, e esta parte dura a vida inteira, a vida toda, que é o processo de santificação. Então, ao mesmo tempo que nós somos santos em Cristo, nós somos chamados para a santificação, para desenvolver a santificação. E o que é a santificação? A santificação é um processo onde eu vou me tornando mais parecido com Jesus Cristo na caminhada cristã. Então, quando a gente começa a vida cristã, tem muitos pecados que a gente vai enxergando nas Escrituras Sagradas, que a Bíblia condena, e nós vamos abandonando o pecado. Então, o processo de santificação é o abandono do pecado dia após dia. E a gente vai se parecendo com o Senhor Jesus Cristo, dia após dia. Por quê?
o alvo que nós temos na Bíblia é nos parecermos com Cristo Jesus. A santificação nos leva a nos parecermos com Cristo Jesus. Eu acrescentaria mais. Existem etapas que elas deixam mais pedagógicas o processo, as etapas da salvação. Bom, eu diria mais. Existem etapas que, ao olharmos para essas etapas, a gente entende, é mais pedagógico. Por exemplo, eu sou salvo. Eu sou salvo do quê? Ou eu fui salvo do quê? Eu fui salvo da sentença do pecado. A sentença do pecado é a morte. Então eu fui salvo. Em Cristo Jesus, eu fui salvo da condenação eterna. Agora, a ideia de santificação é uma ideia contínua. Então eu estou sendo salvo. Eu estou sendo salvo do quê? Do domínio do pecado. Então, na santificação, todas as vezes que a gente abandona o pecado, a gente está se libertando do domínio do pecado. E daqui a pouco a gente vai abordar o tema da glorificação. Na glorificação, a gente será livre da presença do pecado. Então, eu fui livre da sentença do pecado. Não há mais condenação. Na santificação, eu estou sendo salvo do domínio do pecado. E na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. Legal. Essa palavra, Eleito, sobre santificação, né? Tanto no hebraico como no grego, tem dentre muitas definições ou muitos significados que a palavra tem, kadosh e hagios. Tem a ideia de separado, de consagrar algo, né? E para uma determinada missão. E tem a ideia também, o outro conceito de limpeza, de pureza. E tem a ver com isso que o pastor falou, né, do posicional e processual. Nós somos santos diante de Deus quando Ele declara pela justificação que nós estamos perdoados e ali naquele momento nós somos consagrados, separados para a glória de Deus, para sermos parecidos com Cristo, né? Então é uma posição mesmo diante de Deus, em que Deus nos consagra, nos separa, nos dedica a Ele, por meio do sacrifício de Jesus. Mas também é um processo, porque também é um processo contínuo de limpeza, de purificação da nossa vida, né? Como você bem disse, é um processo em que a gente vai cada vez mais se livrando do pecado, abandonando os pecados, os resquícios do velho homem, e vamos nos aproximando a cada dia a Jesus. Aquele texto de Provérbios, né, que fala que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Olhando a santificação dessa maneira, como processo, né? Sim. Como essa caminhada. Nesse processo, o que deve ser o nosso norte? Existe algum tipo de norte nesse processo? Eu vivo esse processo para me parecer com Jesus, me afastar do pecado, com base em alguma coisa? E se é um processo mesmo, esse processo é igual em todas as pessoas? Então, todos os cristãos, todos aqueles que entraram nessa caminhada, Sim. Eles estão no mesmo nível do processo, né? Todos chegaram aqui no mesmo degrau, né? Ou existem níveis diferentes, né, na caminhada da santificação? Qual é o padrão para a santificação? O padrão, exatamente. Tem algum padrão nessa caminhada, nesse Claro, processo? é a vontade de Deus que é expressa na sua lei. O caráter de Deus é esse padrão, né? Jesus nos pediu para que nós buscássemos ser perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Então o padrão é a lei de Deus, essa lei que é declarada em toda a Bíblia, e de forma assim bem direta e clara, lá em Êxodo 20, por meio dos 10 mandamentos. É uma forma que Deus colocou para expressar sua vontade para a humanidade, os 10 mandamentos. Essa vontade de Deus também é traduzida em palavras até mais didáticas, mais claras, no Sermão do Monte, quando Jesus estabelece ali a ética do reino e estabelece alguns princípios para que o cristão possa viver, e vivendo de acordo com esses princípios, ele estará vivendo de acordo com a vontade do Senhor, mas também a vontade de Deus é expressa em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Quando você lê Salmos, quando você lê as palavras de Deus, que diz que a Bíblia é a verdade, né? As Escrituras é a verdade, expressa o desejo de Deus,
E até o Senhor Jesus, lá na oração que ele faz, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é esta expressão da vontade de Deus para nós. Então toda a palavra, que como Salmo 119, 105 diz que luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é essa expressão da vontade do Senhor para nós. E está ali incluso todos os ensinamentos, todos os mandamentos. E a gente pergunta, por exemplo, a questão do sábado. O sábado é um dos mandamentos de Deus, claramente o quarto mandamento. E o sábado tem essa função de nos santificar, né? de colaborar, a guarda do sábado colabora com a nossa santificação diante de Deus. Tem a ver com uma adoração, com uma aproximação, um tempo de dedicação a Ele, assim como todos os outros mandamentos da palavra de Deus nos ajudam nesse processo de santificação. É isso? Certo. Poderia falar, pastor Eleilton, colaborando aqui também com a resposta, de fato nós temos todas as escrituras, elas nos orientam. Então, qual é o padrão que a gente tem? O nosso padrão é a palavra de Deus. Uhum. E a palavra de Deus, ela tem aqui a orientação para tudo que a gente pensa, para as nossas ações, ela tem o padrão para o que nós falamos e para o que nós vestimos também. Sim. Então, quando a gente olha para a Bíblia, ela tem a orientação clara para o processo de santificação. Uhum. E aqui vale a pena a gente reforçar a santificação, como ela é um processo, ela é diferente na vida de cada pessoa. Sim. Então, pode ser que o pastor Alain esteja em um nível de santificação que não é o mesmo nível que eu esteja. E que o pastor Eleilton está em um nível que um outro irmão ou irmã não está no mesmo nível. Então, a santificação ela é um processo. E qual é a nota de corte que nós temos? Quem define isso? É o próprio Deus. Agora, você precisa buscar a santificação. Você vai encontrar no Antigo Testamento os profetas falando de uma vida santa, separada, de um povo separado. Você vai encontrar no Novo Testamento também a ideia de uma comunidade santa, preparada, zelosa, especial de boas obras. Então nós temos orientações claras que o povo de Deus é um povo separado, santificado, para a glória de Deus. Bom, como cada pessoa está em um nível de santificação, eu não posso julgar as pessoas a partir do nível em que elas estão. Uhum. Por quê? Porque o Espírito está nos ajudando nesse processo de santificação. Então, pode ser que algumas pessoas, elas estão guardando os mandamentos de Deus, elas são zelosas, elas são cuidadosas. Esta postura delas é considerada por Deus. Uhum. Tem pessoas que não têm o mesmo nível de zelo, também é considerada por Deus. E onde que a gente observa isso? A gente vai observar numa doutrina ou em textos bíblicos que eles estão associados ao galardão. Então, se a santificação ela é diferente, ou o nível de santificação é diferente na vida de cada pessoa, então, como que Deus olha para a gente? Olha, o pastor X, o pastor Eleilton está em um nível, o pastor Adelmilson em outro nível. Como que Deus olha para a gente? Todos nós estamos no processo, estamos na caminhada. E existe na Bíblia recompensas que estão ligadas diretamente com a santificação. Então nós vamos encontrar textos, especialmente em Apocalipse, o meu galardão está comigo e darei a cada um segundo as suas obras. Então se as obras fazem sentido, elas estão intimamente ligadas ao galardão. Então vale a pena você ser zeloso, persistente, cuidadoso. Nós temos a doutrina, por exemplo, do sábado, do descanso, o quarto mandamento. Vale a pena você ser zeloso, observar o sábado, as demais doutrinas que nós temos na nossa igreja, no nosso doutrinal. Vale a pena. No processo de santificação, nós precisamos crescer dia após dia. E todo o processo de santificação, ele está intimamente ligado ao galardão. Legal. Então, as obras na vida cristã, o lugar delas é exatamente na santificação. Na santificação, processual. Processual. Acho que é interessante isso que o senhor comentou, porque
nós sempre afirmamos e cremos, né, que isso é o que diz a Escritura, que nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos por conta da obediência, mas nós fomos salvos para as obras. Né? Nós fomos salvos para a obediência da palavra de Deus. Posso ler o Tá texto? com o texto aí? Lê o texto. Efésios capítulo 2 vai falar que a salvação é pela graça, e até o versículo 10, que aí a gente pode comentar, que tem muito a ver com o que a gente está dizendo. Diz assim, Efésios 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então esse texto aqui diz claramente a respeito da salvação, que é uma doutrina que nós enfatizamos, nós cremos que somos salvos pela graça. Não é porque eu faço alguma coisa que me dá mérito diante de Deus e por conta disso Deus me dá a salvação como um presente, como um pagamento. Na verdade, não há nada que a gente possa fazer, como nós estudamos no estudo anterior, não há nada que a gente faça que deixa Deus endividado com a gente. Nós recebemos a salvação por meio da fé, pela graça. Mas o texto claramente diz, né, não é por meio das obras, mas nós fomos salvos para as obras. Jesus nos salvou para que nós tenhamos boas obras. Ele diz assim que nós somos criatura de Deus, aqui a ideia no original é que nós somos uma composição poética de Deus, né, uma composição de Deus. Deus nos criou e desejou, fez um plano para a nossa vida. E esse plano que Ele tem para nós, como pai, que somos dessa família, é que nós pudéssemos praticar boas obras, vivendo de acordo com essas boas obras, que segundo o versículo 10, Deus já preparou de antemão. Lá antecipadamente Ele planejou essas boas obras que a gente deveria praticar. Fazendo assim, a gente está agradando a Ele. Né? Tem um outro texto que é de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que Paulo ele fala sobre a lei, né? E ele corrige ali algumas questões da lei. E ele diz algumas questões de como as pessoas estavam usando a lei de forma errada. Então, ele nesse texto, ele diz assim, que a lei é boa quando a gente usa ela do modo correto. Né? Aí a gente poderia perguntar, mas qual é o modo correto de uso da lei? A lei não pode ser usada como um meio para a salvação, porque isso não é o lugar dela. A gente obedece à lei como meio da santificação. Né? É parte, claro, do processo. Né? Todo salvo obedece. Obedece. Você não obedece para ser salvo. E qual o critério para essa obediência? A lei de Deus. Né? Então, não é o caso da gente guardar esse ou aquele mandamento para conquistar a salvação, mas é porque eu já sou salvo. Isso. Eu não sei se vocês já ouviram, ao abordarem o tema da santificação, especialmente dos mandamentos, ao pregar o Evangelho e até pessoas de outras denominações, elas falam assim, eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada. Mas será que é isso mesmo que a gente tem na Bíblia? A gente não precisa fazer nada, você é salvo e não faz nada. Sim. Pelo texto que o pastor Alan leu, pela graça sois salvos. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por que não vem de nós? Para que ninguém se glorie. Deus não tem dívida com ninguém, como você falou. Agora, todo salvo, ele obedece. E a pessoa que anda em rebelião, é uma libertina, ela é evangélica, mas ela vive com uma vida cheia de pecados. Ela é uma pecadora quanto mais. Nós temos algumas opções nas Escrituras. Pode ser que essa pessoa nunca foi salva. Porque todo salvo, gente, todo salvo, todo homem, toda mulher, todos que foram alcançados pelo Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo, ele pratica boas obras, ele tem frutos. É assim que a gente é identificado nas Escrituras. Pelo fruto, a gente sabe se nós somos uma boa árvore ou não. Então, todo salvo pratica boas obras. E a razão é bem simples, pastor.
é porque na salvação, na regeneração, na justificação, um ato glorioso que acontece na nossa vida é a habitação do Espírito Santo. A gente tem falado bastante aqui nos programas, né? A habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que a gente fala, o nome dele é Espírito, e é santo porque de fato é algo que é forte na expressão dessa pessoa da Trindade, né? Ele vem habitar em nós, e ele não, habitando em nós, ele não vai deixar a casa do mesmo jeito que ele encontrou. Sim. Se ele está dentro de você e você é um salvo, não tem como você ser salvo, o Espírito Santo está lá dentro e ele continuar convivendo dentro de você com sujeiras, com coisas erradas. Esse Espírito Santo vai promover uma limpeza, uma mudança de vida, mudança de atitude. Não existe habitação do Espírito Santo na vida de ninguém sem transformação. E uma das transformações está ligada a essa. Olha, agora você é filho, você tem uma nova identidade, você tem uma nova posição diante de Deus. Agora você é separado, consagrado, né? E Ele vai trabalhando dentro de nós. Ele quem santifica a gente. É o Espírito que atua na santificação, né? Então Ele vai nos impulsionando a mudar, né? É. Ele briga com a gente, né? Lá Gálatas 5 fala sobre essa luta que nós temos com Ele. E só para fechar então esse raciocínio aqui, então nós somos salvos para praticar boas obras. As obras não são a causa da salvação, mas são uma consequência da salvação. E aí eu só queria deixar claro e enfatizar aqui uma questão que o pastor Adelmilson colocou. Por exemplo, textos na Escritura Sagrada que dizem que nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras, né? Ele abriu o livro lá e deu o galardão segundo as suas obras. Então ali nós estamos tratando de uma outra doutrina que está ligada também à doutrina da santificação, que é a doutrina do galardão. Então os salvos serão recompensados por Deus por conta da intensidade com que desenvolveram a salvação e a obediência, né? Então essa é uma doutrina que está presente também na Escritura Sagrada, a doutrina do galardão. Daria um programa só para falar do Mas aí o crente pode falar, mas então vai ter, no céu, nós temos pessoas que elas vão receber o galardão e elas vão ficar mais felizes ou mais realizadas que as outras. E aí, pastor Alain? Não. A palavra de Deus diz que a nossa alegria será plena e completa. Em Cristo, né? Em Cristo. Tem a ver com a justiça de Deus também. Sim. A Bíblia fala que hoje nós não entendemos muitas coisas, né? Mas quando Ele voltar, nós seremos como Ele. Eu estou até antecipando aqui o tema, mas seremos como Ele. Mas eu gosto daquele texto de Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, que diz que nós vamos ver Ele como Ele é, vamos ver as coisas como Ele vê, né? Hoje a gente vê como um espelho embaçado, né? Mas naquele momento nós vamos ver as coisas com a clareza da mente de Cristo. Então a gente vai compreender isso, saber que o que nós recebemos lá vai ser de acordo com a justiça daquele que é totalmente justo, e vamos ter consciência e compreensão disso. Então a gente não vai ficar triste. Não vai. A gente vai ficar muito alegre porque o outro recebeu de Deus a recompensa. É isso aí. Na verdade, essa ideia de que alguns têm, né, de relutar a crer na doutrina do galardão, que então lá vai ter alguém que vai ter uma recompensa maior que a minha. Nós estamos pensando com os critérios de agora, de hoje, né, desse ser humano que corrompido e com natureza pecaminosa. Lá nós não vamos ter essa questão, né, de ficar medindo o outro por aquilo que ele tem ou não, porque nós vamos entender completamente a justiça de Deus. Mas vamos caminhar para outro tema aqui, que é a questão que é a perseverança, né? Que é um tema fácil de resolver, né? E que tem uma pergunta ligada com a doutrina da perseverança, que é a ideia de, assim, uma vez salvo, né? Sempre salvo. Então, uma pessoa que recebeu Jesus, que entrou no processo, que está vivendo a santificação, essa pessoa pode perder a sua salvação? Então, a gente encontra a resposta para isso na doutrina da perseverança dos santos. Então, eu queria que o pastor Alain explicasse para a gente aí, né, o que é a doutrina da perseverança dos santos, né? Como entender essa doutrina. E aquela questão também que tem a ver com uma vez salvo para sempre. Sim, isso aí, tudo no mesmo pacote.
Então, o que a gente compreende sobre essa questão é que, de acordo com o que a Bíblia nos ensina sobre a doutrina da salvação, entendemos que quando um ser humano crê em Jesus, se rende a Cristo, e é assim, regenerado, justificado pelo Senhor, então, ou seja, ele recebe a salvação, e ao receber a salvação, a gente até comentou aqui que ele tem a habitação do Espírito Santo na vida dele. Ou seja, o que isso quer dizer sobre a perseverança? Ao receber o Espírito Santo, ele está recebendo o poder necessário, a força necessária para permanecer até o fim. É o que a gente chama de perseverar. Então ele tem sobre a vida dele a poder, força, capacitação necessária para se manter fiel, né? Mas ainda assim, de acordo com as Escrituras, essa pessoa ela pode perder a salvação se ela apostatar-se, né? Se ela cometer o pecado da apostasia. Essa ideia, ela está na Bíblia, de que uma pessoa pode ter conhecido a Cristo e depois chegar a um ponto de negar a fé, né? Se afastar tanto de Deus, e eu não creio que seja um processo simples assim, que uma pessoa hoje crê e amanhã não crê, é um processo de declínio. Ninguém acorda apóstata? Não. É um processo, é uma caminhada, a pessoa vai se afastando, até que chega um momento em que ela está tão afundada no pecado e nessa desordem espiritual, que ela chega a negar Jesus Cristo. Então aí ela cometeu o pecado da apostasia. Alguns explicam que esse pecado da apostasia é semelhante ou é igual, é o mesmo pecado que é aquela blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando você renega toda a obra do Espírito Santo realizado na sua vida. Então, para essa pessoa, aí já também não tem mais nem solução, né? E aí a gente poderia citar alguns textos. Um dos textos que a gente poderia citar é o texto de Colossenses, Colossenses 1, 22 e 23. Deixa eu encontrar aqui. Olha o que está escrito, ó. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Aí Paulo diz, esse é o Evangelho, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui esse texto fala dessa possibilidade que nós citamos aqui, né? Fala, olha, vocês foram salvos, Deus tem cuidado de vocês, para vocês se manterem santos, e vocês estão garantidos na salvação, desde que vocês permaneçam em Cristo, mostrando a possibilidade de que alguém que já esteve em Cristo não permanecer nele. Talvez um texto ainda mais claro que esse, sobre essa possibilidade de alguém perder a salvação, é o texto de Hebreus 6, o versículo 4 e 6. Olha o que está escrito aqui, Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, diz assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha, aqui é uma descrição de uma pessoa salva mesmo. Alguém aqui que tem a habitação do Espírito Santo, que experimentou até os poderes da era que há de vir. Então, essas pessoas, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, por si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, penso aqui que claramente esse texto está dizendo que há a possibilidade de uma pessoa que experimentou todo o processo da salvação, em um dado momento ele se ir distanciando de Deus e perder a salvação nessa palavra. Aí você pode citar, por exemplo, Mateus 24:13, que diz que aquele que perseverar até o fim
será salvo. O texto é lá de Apocalipse também, Apocalipse 10, Apocalipse 2, o versículo 10, que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, esses textos que eu estou citando aqui, eles apontam para essa possibilidade de alguém perder a salvação. Aí a gente enfatiza mais uma vez aqui. Qual é essa possibilidade? Como isso é possível? Em uma pessoa que venha a se apostatar da fé. Eu até estava comentando com o pastor Ademilson, né? Os nossos pais têm ensinado isso para a gente, né? Os nossos pastores mais antigos, que fala que há a ação do Espírito Santo na nossa vida e que há também ações nossas contra o Espírito Santo. E alguns textos, por exemplo, que diz que nós podemos resistir ao Espírito Santo. Tem um texto em Atos dos Apóstolos que diz que tinha gente ali resistindo à vontade do Espírito Santo. Então, uma possibilidade. Seria um degrau, né? Aí o outro degrau é o entristecer o Espírito Santo. Há pessoas que entristecem o Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 4, acho que 4:30. 4:30. Possibilidade de alguém entristecer o Espírito Santo por meio de suas atitudes. Então você vai resistindo, aí você entristece. E aí depois tem um outro texto que fala da possibilidade, está lá em Colossenses, da gente extinguir, apagar o Espírito Santo. Parece que é uma contenda. O Espírito Santo está lutando conosco, mas a gente vai se afastando, vai se distanciando, vai se afundando no pecado. E eu entendo assim, que mesmo que você peque, isso não significa que você perdeu a salvação por conta disso. Ou a pessoa que se desviou da igreja, ou saiu da igreja por uma fraqueza, por uma questão de natureza relacional. Algumas pessoas deixam de frequentar a igreja. Sim. E a gente não pode confundir que esta pessoa perdeu a salvação. Às vezes é imaturidade, às vezes ela não tem a maturidade, ela não conhece o evangelho, então ela não é uma apóstata, né? Não é uma apóstata. O Espírito Santo está lá ainda brigando com ela. Certamente. Sim. Se você perguntar como que é a sua fé, é possível que essa pessoa diga que ela... O Espírito Santo está convencendo, né, do pecado, da justiça e do juízo. No crente, o Espírito Santo habita, é habitação. Sim. Mas, às vezes, as pessoas, elas têm ali percalços na vida. E a gente já encontrou muitas pessoas que estão fora da igreja. E quando você vai conversar, ela tem fé em Jesus, ela tem temor. Às vezes são questões que aconteceram na vida e elas podem voltar para a igreja. Então, a salvação, ela pode ser perdida, né? Se a gente pode colocar nesses termos, por apostasia. E a apostasia seria, de forma consciente, você abandonar o evangelho. E nós encontramos nas Escrituras. Negar Jesus. Esse pessoal de Hebreus aqui, esse pessoal experimentou, Hebreus 6, né? Experimentou as coisas celestes. E eles negam o Senhor da glória. Então não é aquela pessoa que, por uma questão relacional, ela se afastou da igreja, ela se mudou para uma cidade onde não tem igreja e ela não está frequentando a igreja e vai ficando distante da comunhão e de repente não está frequentando a igreja, não tem vínculo com a comunidade. Então é pessoa que uma vez foi salva e ela decaiu da fé, ela abandonou conscientemente o evangelho, ela voltou os pés, o calcanhar contra o evangelho. Essa pessoa que volta, né, o bico da chuteira contra o evangelho, esta pessoa perde a salvação, é a apostasia. E alguns, talvez em perspectiva, assim, olhando para o futuro, dá a impressão que o pecado contra o Espírito Santo e a apostasia, eles se juntam quando a gente olha no horizonte. Não é? É isso aí. Conhece alguém que passou por esse processo de apostasia? Olha, eu tive um crente, um único crente, que por anos eu imaginei que ele tivesse caído da fé, conscientemente. E eu orei por ele muitos anos. Sabe aquela pessoa que é amiga e você torce o tempo inteiro? Ultimamente eu ouvi dizer que ela está frequentando a igreja, está firme. O apóstata, ele não volta mais. O apóstata não tem. Por quê? Quem trabalha em nosso coração é o Espírito Santo. Sim. Dá a impressão que o Espírito Santo não trabalha mais no coração deste homem que se fechou. Ele deixa de contender com o apóstata, né? É aquele pecado para a morte de 1 João 5, que não adianta orar.
é o apóstata, né? Então, Assim, claro, a gente não vai citar nome, mas eu conheci uma pessoa que defendia o evangelho e que foi muito crente, de repente abandonou a fé. De repente não, vou ser mais claro aqui. Ele foi num processo de questionar a Bíblia, questionar algumas coisas, ler algumas coisas, e foi se afastando de uma maneira que hoje ele nega Jesus. Olha aí. Ele fala que Jesus é ele fala assim que Jesus é uma farsa, que isso é um engano. E ele deu toda a demonstração de alguém que foi convertido. Então eu conheço pelo menos um caso que prova essa possibilidade da apostasia. é isso aí. Então, é possível perder a salvação por meio da apostasia, né? Nós temos força da parte de Deus para perseverar até o fim, mas algumas pessoas podem se apostatar, né? Abandonar o caminho é uma possibilidade, né? Mas algum pecado que alguém comete na vida cristã não é isso que tira a salvação de uma pessoa. Até tratamos disso semana passada. Isso rasura a comunhão, não a filiação, né? Então, de repente, o galardão da pessoa diminui, mas ela continua sendo salva em Jesus. Mas nós vamos agora para o último item aqui do processo de salvação, que é a glorificação, que é o estágio final do processo. E gostaria de pedir para o pastor Adelmilson para que ele falasse para a gente o que é a glorificação, quando que a glorificação acontecerá, né? E de maneira prática, né? O que vai acontecer por ocasião da glorificação com o salvo? Então essa é digamos, a parte final desse processo de salvação. Aqueles que foram chamados por Deus, justificados, eles se tornaram filhos de Deus, batalharam contra o pecado no processo de santificação, perseveraram até o final. Quando Jesus voltar, e aí nós fomos livres da sentença, estamos sendo livres no processo da santificação, né, do domínio do pecado sobre nós. Quando Jesus voltar, na glorificação, nós não teremos mais a presença do pecado. Então, quando Jesus retornar nas nuvens dos céus, ele vai glorificar os nossos corpos, aqueles que estiverem na sepultura, ressuscitarão em um corpo glorioso, e nós que estivermos vivos, segundo o que Paulo fala em Tessalonicenses 4:13, nós seremos transformados num abrir e fechar de olho, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, quando Jesus retornar nas nuvens dos céus, nós seremos glorificados. Será a última etapa. E a igreja, Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5, 5:5, ele vai dizer que nós precisamos desejar, que o grande desejo do crente, Paulo vai dizer que não é a morte. Nos momentos de tribulação, ele vai dizer o seguinte: não é você se despir. O grande desejo é ser revestido. O grande desejo é estar com Cristo. Então, qual deve ser o nosso grande desejo? Aguardar a volta de Cristo. Aguardar o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus voltará. E no momento em que Jesus regressar, ele vai transformar os nossos corpos, e nós teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus é, nós o veremos. E nós teremos um corpo, então, glorificado por ocasião da volta dele. Legal, graças a Deus. O senhor quer complementar alguma coisa, pastor Alain, nessa questão da talvez só citar aqui o texto de João 3:2, que só confirma o que o pastor comentou, né? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o como ele é. Essa palavra aqui fala claramente. O pastor Adelmilson, ele comentou aqui sobre o processo da santificação, que um dos propósitos da santificação é sermos semelhantes a Jesus. Então, Jesus é o nosso alvo, o nosso padrão, o nosso modelo. Nós fomos, inclusive, predestinados para sermos semelhantes ao Filho de Deus, né? Jesus. Então, nesse caminho aqui da santificação na vida, a nossa luta e o nosso desejo é ser cada vez mais parecido com Jesus. Agora, quando ele voltar, aí
nós o veremos como Ele é e nós seremos semelhantes a Ele. E isso tem a ver com essa glorificação. Isso é uma obra gloriosa que eu não consigo nem Graças a Deus. entender, né? Como que É vai isso aí. ser esse dia e como que nós seremos. Né? Como que nós seremos O que a gente naquele sabe dia. é que vai ser glorioso e extraordinário, né? Sim. É glorioso e extraordinário isso que Deus tem reservado e preparado para a gente. Tem um texto aqui, pastor, de Hebreus, capítulo 9, verso 28, que diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Então ele vai aparecer uma segunda vez para trazer salvação para a igreja, para aqueles que aguardam a Jesus, aqueles que lutaram contra o pecado. Há um encontro marcado no final da estrada. Quando ele colocar um ponto final na história, quando ele terminar essa história, ele vai regressar e vai levar a igreja. E neste momento nós seremos glorificados. Amém. Você que nos assiste, Jesus voltará. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos e por isso insistimos e batalhamos até esse dia. Nós estamos chegando ao final desse programa. Pela graça de Deus, durante todo esse mês, nós estudamos sobre o tema redenção. Estudamos aqui sobre a base da redenção, sobre a obra de Cristo, estudamos sobre a aplicação da redenção. Você viu nos 3 últimos programas, contando com esse programa aqui, nós falarmos sobre eleição, sobre chamado, sobre conversão, regeneração, sobre justificação, adoção, santificação, perseverança e agora glorificação. Falamos sobre todo o processo. E esperamos em Cristo que tenha sido um tempo abençoador e edificante para você e para a sua vida essas discussões a respeito do processo da salvação. Nós estamos chegando ao final desse programa e eu gostaria de pedir para o pastor Adelmilson, depois de 4 programas falando sobre o plano de redenção, que ele desse uma palavra final para todos aqueles que nos assistem. E na sequência o pastor Alain estará fazendo uma oração para a gente concluir o nosso programa. Joia, muito bom a gente passar esse tempo aqui, estudando, abordando temas tão importantes, tão relevantes para a fé cristã, para a vida do povo de Deus. Bom, nós aprendemos nesse período que nós estamos no processo, a salvação é um processo. Hoje nós temos a oportunidade de buscar a Deus de forma correta, de consertar a nossa vida com Deus. Então, se você que está nos assistindo agora precisa de uma correção na vida, é tempo de você consertar a sua vida com Deus. Um dia, Jesus Cristo voltará. Ele voltará para trazer salvação para todos aqueles que aguardam ansiosamente a sua volta. Se você estiver preparado, se você andou com Deus nessa existência, nesta caminhada, você receberá dele uma palavra especial. Vinde, bendito do meu Pai, possua a herança que está reservada desde a fundação do mundo. Agora, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, nós temos a descrição de um julgamento final. Nesse texto, nós temos os ímpios comparecendo ao tribunal. E lá no texto, diz que a terra e o céu vão fugir da presença daquele que está em um trono translúcido. Jesus Cristo estará no trono. Hoje, Jesus Cristo nos oferece a salvação. Mas em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, não haverá mais oportunidade de salvação. Os astros fugirão da presença dele. O texto diz que todos estarão em pé. Qual é a postura de cada ímpio naquele dia? Em pé. Lá, o texto diz que todos comparecerão lá, todos os mortos. O texto diz que os nécros, grandes e pequenos, mendigos e poderosos políticos, estarão diante dele naquele dia. E todos receberão dele a sentença final. Mas hoje, você tem a oportunidade de mudar a sua história. Lá em Apocalipse 20, versículo 11, não há mais chance, mas hoje tem chance. Se você, de repente, está parado na sua caminhada cristã, o nosso conselho para você, volte para os caminhos de Deus, volte para a igreja, procure uma igreja, fale com um pastor, receba a orientação e o discipulado. A nossa igreja está à sua disposição.
que alguém possa ensinar o evangelho para você, o plano de redenção para você. E eu tenho certeza, se você se render a Jesus Cristo de todo o coração, ou se você voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo de todo o coração, você é salvo. Quando Jesus Cristo regressar nas nuvens dos céus, você será chamado pelo nome. Há sim moradas eternas preparadas para todos aqueles que aguardarem ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Esta é a minha oração, este é o meu conselho para você no final deste programa. Entregue a sua vida, entregue o seu caminho aos cuidados do Senhor Jesus Cristo e com certeza você receberá dele a salvação. Amém. Vamos orar então ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Salvador, nós nesse tempo aqui, numa série de programas, falamos sobre o plano, sobre o processo da salvação. Descobrimos aqui, Deus, que por meio da sua atuação em nossas vidas, acontece um turbilhão de coisas magníficas no mundo espiritual e no nosso interior, quando nós aceitamos a Cristo, quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Eu fico pensando, meu Deus, como diz a tua palavra, o que será de nós se negligenciarmos tão maravilhosa, tão grandiosa a salvação? O texto diz que nós não escaparemos. Por isso, Senhor, diante de tudo que nós aprendemos aqui, de coisas que debatemos, coisas que lemos na Tua Palavra, que nos esclareceu sobre a obra de Cristo, sobre a obra da cruz, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a ação da Triunidade para a salvação dos pecadores, nós estamos aqui como pecadores salvos pela Tua graça. Nós queremos, sobretudo, Senhor, agradecer por esse conhecimento, e pedir que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais essa palavra e vivenciar essa palavra. Diante desse ensinamento, não temos como ficarmos inertes, não tem como não tomarmos uma decisão. E eu oro, meu Deus, por todos aqueles que têm ouvido essas ministrações aqui, têm assistido esses programas, para que diante dessa palavra ministrada possam tomar uma decisão ao lado de Cristo e serem salvos, possam declarar, possam confessar o nome de Jesus Cristo Salvador e serem salvos. Recebam essa salvação, tenham fé e tenham suas vidas transformadas. Oro pelos meus irmãos que já conhecem, que já são salvos e que estão nesse processo da santificação. Que eles possam ter força e cada vez mais ânimo para continuar nessa caminhada, sendo cada vez mais parecidos com Jesus. Eu oro ao Senhor, eu agradeço por esses momentos e faço assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu quero te lembrar, se você quiser estudar um pouco mais sobre esse tema, na semana passada nós demos uma dica de leitura para você aqui, um livro sobre a temática da salvação, um livro que trata especificamente desses temas que nós conversamos aqui, um livro que foi publicado pelo CETAP. Você consegue encontrar esse livro na loja virtual da editora da nossa denominação, vozdocênaculo.com.br. Lá também você consegue encontrar uma lição para pequenos grupos que trata de todo o processo da salvação. Uma lição chamada Somos Salvos. Você quer estudar o que a gente conversou durante esses 4 programas? Aí na sua igreja, aí junto com a sua família, há uma lição disponível também que você encontra na loja virtual. É isso. Na próxima semana o programa Texto e Contexto continua e nós vamos começar a tratar de um tema muito interessante. A gente vai começar a falar de escatologia. Escatologia é o estudo das coisas futuras, o estudo das últimas coisas. Então nós vamos, a partir dos próximos programas, falar sobre temas como anticristo, como a grande tribulação, milênio, enfim, aquelas trombetas e taças do Apocalipse. Não percam os próximos programas Texto e Contexto. Pastor Alain e pastor Adelmilson, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Que Deus continue Amém. abençoando vocês. Eu agradeço, Deus Fiquem abençoe. na paz, em nome de Jesus. Amém.